Sabe, aquilo que a gente vê na televisão todo dia parece ser uma janela para o mundo, né? Mas e se essa janela, na verdade, for moldada por forças bem poderosas e invisíveis que decidem o que a gente vê e, o que ainda é mais importante, o que a gente não vê? É para mergulhar nessas forças que a gente está aqui hoje. Pois é, essa sensação de repetição, de que são sempre os mesmos assuntos, as mesmas pessoas falando, isso não é coincidência. É, na verdade, um sintoma bem visível de uma estrutura invisível que está operando lá nos bastidores da mídia. E para a gente conseguir entender essa estrutura, nosso guia vai ser a obra do sociólogo Pierre Bourdieu. No livro dele, sobre a televisão, ele não ficou só assistindo TV no sofá, não. Ele foi lá e dissecou a coisa toda, mostrando a mecânica interna que decide o que vai chegar na nossa sala. Ok, vamos começar com o que todo mundo já conhece: a superfície da televisão. É aquele mundo de ritmo acelerado, debates que pegam fogo e uma aparente escolha infinita de programação. Tudo parece muito espontâneo, muito direto. Mas, como a gente vai ver, isso é só a pontinha do iceberg. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Para Bourdieu, o pulo do gato para entender TV é enxergar o jornalismo não apenas como uma profissão. É preciso ver como um campo, um espaço social que tem suas próprias regras, suas próprias brigas e hierarquias. Pensa nisso como um jogo, ou até mesmo uma arena onde vários jogadores, jornalistas, produtores, anunciantes estão o tempo todo numa disputa. Mas eles estão lutando pelo quê exatamente? Essa arena é o que o Bourdieu chama de campo jornalístico. E dentro desse campo, a moeda mais valiosa não é necessariamente a verdade ou a profundidade. A vitória de verdade, o que todo mundo busca, é a atenção do público. Quem consegue prender mais olhares, ganha o jogo. Simples assim. E esse gráfico aqui mostra bem quais são as forças que mandam nesse jogo. A influência política pesa, as demandas dos anunciantes também, mas tem uma pressão que se destaca de todas as outras: a busca sem fim por audiência. No fim das contas, é essa métrica que se torna o juiz de quase tudo que vai para o ar. Então, qual que é a principal consequência de um campo onde a audiência é a rainha? Isso leva a gente para uma das ideias mais fortes do Bourdieu: uma forma de censura que é sutil, mas extremamente eficaz. O próprio Bourdieu batizou esse mecanismo no trabalho dele, a censura invisível. E olha, não é aquela censura de um governo proibindo algo, não. É uma censura que funciona de um jeito muito mais disfarçado, através da própria estrutura econômica e competitiva do campo. Este slide aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. À esquerda, a censura que a gente já conhece, explícita, direta. E à direita, a censura invisível de Bourdieu. Ela nasce da pressão do dia a dia, a necessidade de dar audiência, a correria para dar o furo de reportagem e a decisão de evitar temas muito complexos que podem fazer o espectador simplesmente mudar de canal. E essa censura invisível, essa pressão toda para não arriscar, acaba criando um efeito colateral bem curioso. Um fenômeno que explica direitinho aquela sensação de repetição que a gente falou lá no comecinho. É o que Bourdieu chama de circulação circular da informação. Funciona mais ou menos assim: um grande canal lança uma pauta. Na mesma hora, os outros vão atrás com medo de perder a audiência. De repente, a história vira importante só porque está sendo repetida em todo lugar. A consequência? A competição, que deveria gerar diversidade, acaba criando mais do mesmo, e o mundo do que é notícia fica bem menor. E aqui a gente chega num dos paradoxos mais geniais de Bourdieu: esconde-se mostrando. A televisão nos inunda com informação sobre uma coisa só, dando a impressão de uma cobertura completa. Só que ao focar com um holofote gigante em uma única árvore, ela acaba escondendo a floresta inteira de outros assuntos tão ou mais importantes. Mostra-se tanto uma coisa que se oculta todo o resto. Vamos avançar um pouco. Como será que essas regras do jogo afetam não só o que é discutido, mas o jeito como é discutido? A própria qualidade do pensamento que a gente vê na televisão é transformada. A urgência da TV não tem paciência para o pensamento muito complexo. Ela cria e promove o que a gente pode chamar de fast thinkers, os pensadores rápidos. São aqueles especialistas em dar ideias prontas, frases de efeito, perfeitos para o tempo curtinho da TV, mas que raramente conseguem aprofundar um debate de verdade. E o palco principal para esses fast thinkers são os debates na TV. Só que, segundo Bourdieu, esses debates muitas vezes são uma encenação. Ele chama de forma bem provocativa de debates verdadeiramente falsos. E por que falsos? Porque o objetivo ali não é o debate em si, é o espetáculo.
É o conflito pelo conflito. A meta não é chegar a um entendimento, é gerar audiência com a briga. O resultado é a polarização, onde a complexidade do mundo real se perde no meio da gritaria. A análise de Bourdieu não para na tela da TV, não. A lógica do campo jornalístico é tão poderosa que ela começa a vazar, a transbordar e a remodelar outras áreas da nossa sociedade. Pensa na política, na ciência ou na arte. Para ganhar visibilidade e relevância pública, esses campos são cada vez mais forçados a jogar pelas regras da televisão. Eles precisam se adaptar ao formato, à velocidade e, claro, à lógica da audiência. E as consequências disso são profundas. O político precisa ser um showman. O cientista precisa de uma descoberta bombástica, não só importante. O artista precisa ser comercialmente atraente. A essência de cada área acaba sendo sacrificada no altar da visibilidade. E essa é talvez a consequência mais séria de todas. A televisão não apenas reflete a realidade, ela constrói ativamente a realidade. Ao selecionar o que merece ser mostrado, ela define o que a nossa sociedade vai considerar importante, real e digno de atenção. Então, para a gente amarrar as pontas, o ponto crucial é este. Por trás de cada imagem que a gente vê, existe um jogo competitivo acontecendo. Uma disputa feroz movida por pressões econômicas, onde o grande prêmio é a nossa atenção. E as regras desse jogo, inevitavelmente, acabam favorecendo um tipo bem específico de conteúdo, um que seja rápido e espetacular, em vez de profundo, e homogêneo, em vez de diversificado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental no ar, né? Se a televisão não apenas mostra a realidade, mas a cria de acordo com suas próprias regras, em que realidade então a gente está vivendo? Fica aí a reflexão para a próxima vez que o controle remoto estiver na mão.